Boa tarde, minha segunda série, ensino médio, literatura, professor Ronaldo. Como sempre, né, para frisar o cuidado que temos que ter, nossa saúde em primeiro lugar, cuidado, que hoje é água, tá? Mas água serve também para higienizar. Porém, para falar melhor, vamos lembrar de literatura, estamos na apostila número 4, capítulo 16. Aula passada, Semana de Arte Moderna, esse marco na literatura brasileira, esse momento muito fértil, profícuo na literatura brasileira, em que os escritores, os artistas em geral, querem dizer um não ao academicismo, a arte fria, distante da nossa realidade, da realidade brasileira, do homem brasileiro, das cidades brasileiras, ou seja, agora eles querem uma arte que se volte, ou que a arte foque nossos elementos culturais, nossa fala, nosso homem do interior. Nós já saímos daí de um momento, lá na Europa, as vanguardas europeias, momentos de grande ebulição, de experimentalismo. Passamos aqui no Brasil, pré-modernismo, que não é estilo literário, frisa-se, é momento de transição, é buscar opções, é experimentar, é momento de denúncia social, é colocar o Brasil do interior em foco, e aí nós temos em 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna. Esse encontro de artistas, que estão em ebulição, a cabeça, a mente, querendo produzir. Vale dizer que eles estão vindo da Europa. Logo, eles estão a pleno vapor. Eles vêm trazendo ideias de mudanças de lá, da Europa, no centro irradiador de arte, no geral. Europa. E aí, chegou aqui a esse encontro. Na nossa apostila 4, capítulo 16, Semana de Arte Moderna. Lembrando os participantes que eu citei na aula passada, além de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Ronald de Carvalho, recitando Os Sapos, do autor Manuel Bandeira, que está na primeira fase do modernismo com Manuel Bandeira. E Os Sapos é um poema que critica o academicismo dos parnasianos, a poesia fria de conteúdo, vazia de conteúdo, rica na forma, rica nos versos metrificados, rimados, rimas ricas e preciosas, mas pobre, paupérrimo de conteúdo. Vamos lembrar? A tríade parnasiana, por exemplo, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, poetas parnasianos, tá? Parnasianismo. Vamos lá, se eu falei o outro lá, é Parnásio, outro estilo, parnasianismo. Tá? Estilo frio. Vamos lá. E aí, acontece a semana, há uma grande queixa da elite paulista, que não aceita de pronto. Por exemplo, a música clássica de Heitor Villa-Lobos. Eles se perguntam, a elite se pergunta, isso é música clássica? Por quê? Porque ele coloca elementos típicos do Brasil, uma sonoridade diferente, uma sonoridade mais brasileira. Ele experimenta os sons brasileiros e incute na música clássica, forma a música dele, Então a elite reclama. Quando Ronald de Carvalho
recita os sapos, eu citei na aula passada, estou reforçando, ele é vaiado no começo, mas ele insiste, e o Ronald vai até o fim lendo o poema dos sapos de Manuel Bandeira. Beleza. Capítulo 17. Aí já entramos no modernismo. Especificamente no modernismo. Primeiro momento, ebulição total, efervescência cultural, experimentalismo. Aí nós temos os poetas, os autores, os escritores em geral, os artistas em geral, experimentando. E um grande foco, o grande foco, é na coisa brasileira, o ser brasileiro, a essência brasileira, do povo brasileiro. A arte se volta para o país. Nós queremos agora, naquele momento, dizer ao mundo quem somos, na questão da arte, através da arte. E há um grande lema aí nesse momento, é a redescoberta do Brasil. Como assim, professor? A redescoberta do Brasil? Bem, o Brasil agora vai ser colocado em foco, rapaz. O Brasil agora vai ser valorizado, mocinha, como elemento cultural. O nosso índio, o nosso negro, a nossa arte, a nossa natureza. Bem, a redescoberta do Brasil é exatamente isso, valorizar o que é brasileiro, valorizar a nossa arte, o homem brasileiro, com a sua fala, simples. A linguagem coloquial, ela é valorizada. Bem, agora nós temos que saber que há um povo sendo valorizado. Isso está no capítulo 17, primeira fase do modernismo, 1922 a 1930. Eu tenho aqui os dados que eu preciso ler para vocês. Panorama desse momento. É importante saber que a República Velha entra em agonia, está agonizando. Há um ambiente de inquietação no campo político, cultural e social. A queda da Bolsa de Valores de Nova York afeta o mundo. Isso você lê história, lê geografia, você sabe isso. A Revolução de 1930 e uma chegada expressiva de imigrantes italianos, por exemplo. Começam a se fixar esses imigrantes em São Paulo, por exemplo. Há um texto que aborda exatamente locais onde os imigrantes se fixaram. Brás, Bexiga e Barra Funda, de Antônio de Alcântara Machado. Brás, Bexiga e Barra Funda são locais em São Paulo, no centro de São Paulo, em que os imigrantes se fixaram e ali formaram a sua vida, seu dia a dia. Primeira fase, escritor de destaque. Vou repetir, já falei. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Pica e por aí vai. No capítulo 18, ainda a primeira fase do modernismo, mas vai falar de prosa, contos, romances. Eu vou citar um escritor, um conto dele, um romance dele, Mário de Andrade, Macunaíma, que traça o perfil de um anti-herói, é um herói às avessas. Macunaíma é um herói às avessas. O que o herói, o mocinho romântico pregava, Macunaíma despregava. Ou seja, ele não tem nenhum compromisso com a virtuosidade. Ele não tem nenhuma preocupação em ser exemplar. Exemplo de quê? Lema dele: o que eu tenho que fazer agora se eu posso fazer nunca? Sempre adiava as coisas. Macunaíma. E temos aí o capítulo 19 e 20, que já vamos entrar na segunda fase do modernismo brasileiro, de Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, adoro Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e outros. Eu não vou citar agora, porque tem o regionalismo, que é muito importante, o momento é muito importante, a segunda fase, regionalismo.
1930 e 1945. Regionalismo de quem? Vidas Secas, Guimarães Rosa. Morte e Vida Saverina, de João Cabral do Melo Neto. Temos também o Engenho, José Lins do Rego. E temos também de Raquel de Queiroz, a grande Raquel de Queiroz, o 15. Tudo dentro da segunda fase do modernismo brasileiro. Mas vamos lá, eu queria chamar a atenção ainda um pouquinho aqui, a turma, capítulo 16, exercício. Rapidinho, 2 minutos, pode ser? Valeu? Vamos lá, página 514, no capítulo 16, uma pergunta. 1. Trace de modo sucinto, rápido, breve, um panorama do contexto histórico e social do mundo, no mundo e no Brasil, a época que se deu a Semana de Arte Moderna. Gente, basta você dizer que há um grito contra o academicismo que reinava até então na arte. Vou falar outro. Avanço tecnológico e científico. Primeira Guerra Mundial. Por mais que não causasse qualquer prejuízo ou coisa parecida ao Brasil, mas a Primeira Guerra Mundial está no panorama mundial, logicamente, global. E por aí vai. Vou falar, identifique em linhas gerais os objetivos pretendidos pela Semana de Arte Moderna. Um avanço na arte, na questão de valorizar o que é nosso, que é brasileiro, e contra o academicismo. Vamos lá. 3. Isso aqui eu boto no 4. 3. Vamos lá. Item 3. Ainda na página 514, é o seguinte: examine as afirmações a seguir dizendo se é falso ou verdadeiro, ou se o correto ou incorreto. O escritor Monteiro Lobato, na condição de crítico de arte do Jornal Estado de São Paulo, publicou Paranoia e Mistificação, traduzindo, Paranoia e Mistificação. É um artigo de Monteiro Lobato, José Renato Monteiro Lobato, criticando a exposição de Anita Malfatti. Ela ficou até sem expor um tempo, bastante tempo depois dessa crítica. Ela parou de expor, parou de se expor, né? Isso é verdadeiro, isso é correto. Segundo, o total sucesso da Semana de Arte Moderna, submetida a vaias do público e objeto de mínima divulgação, foi em decorrência do fato de que os próprios realizadores não tinham clareza, nada a ver. Primeiro que não foi total insucesso. Vaiada foi? Sim, mas não foi total insucesso. Então, incorreto isso. Do ideário do movimento modernista que deflagrou a semana, constava o resgate do princípio defendido pelo romantismo, como valorização da solenidade, também parnasianismo, como a temática voltada. Não, parnasianismo se voltava para temática social, problema social. Jamais o parnasianismo fez isso. Pelo contrário, o parnasianismo fez isso aqui, o parnasianismo fechou os olhos para o que circundava, ou seja, para a realidade reinante. Nada a ver, incorreto. E, finalmente, Oswald de Andrade foi um dos promotores da Semana de Arte Moderna e viria a ser o líder do movimento para o Brasil, verde e amarelo. É líder disso tudo? Não. Incorreto também. Incorreto também. Eu quero dizer a vocês, por exemplo, que nos capítulos 18, 19 e 20, eu estarei fazendo uma pausa, assim, para explicar, tirar mais dúvidas. No geral, deixa eu só conferir uma coisa aqui. No geral, desses capítulos, aprofundando umas outras ideias do modernismo. E vou dizer por quê eu preciso fazer isso. Simplesmente porque o modernismo é um momento fértil, totalmente fértil, na literatura.
totalmente diferente da literatura. É um momento em que a arte brasileira, no geral, encontra grande expressividade. O Brasil está dentro dela. O Brasil é tema. E a minha preocupação é o aluno, o leitor, o estudante de literatura ou de língua portuguesa no geral, perceber isso. Essa importância para os vestibulares também. Os vestibulares, eles cobram. E eu quero agradecer a vocês a atenção e dizer que, estamos juntos nesse final de ano letivo. Se cuida.